E, Amanda, eu queria que você começasse me explicando o seguinte: o que é direito sistêmico? Então, Roberto, é um universo novo, na verdade, né? Porque vamos dizer, é uma corrente nova do direito que está chegando aí, né? Vamos falar um pouquinho dos números daqui a pouco. Mas o que é o direito sistêmico em si mesmo, né? Ele é um campo de conhecimento que hoje está sendo tido até como uma fonte do direito. Ele amplia a consciência, transforma a percepção sobre os conflitos. Quando nós, profissionais que utilizamos o direito sistêmico, a gente vai analisar um conflito, a gente tem um olhar bem diferente sobre ele, mais um olhar mais filosófico e mais relacional. Então, bem resumidamente, é isso. E como é que isso funciona num aspecto tão regulamentado? Quase não sai o regulamentado aqui. Como é que funciona isso com um aspecto tão que envolve leis, que envolve justiça, que envolve... como é que equilibra isso? Então, Roberto, na verdade, a percepção que a gente tem, o que é? Quando chega uma demanda, tanto para um advogado ou até para um próprio judiciário, qual é a percepção que se tem? É o encaixe da sua situação num conjunto normativo, né? Então, você tem lá uma situação com uma briga com o vizinho. O que a lei fala? Que você tem o direito A, o vizinho tem o direito B. E neste cenário são desprezados os motivos, os sentimentos, as relações, as necessidades não atendidas que houveram naquela situação e que geraram um conflito. Então, o que é a proposta do direito sistêmico? É nos fazer nos enxergar em que local nós estamos, porque, veja bem, todos nós, ao nascermos, ao existirmos, ao viver em sociedade, nós estamos dentro de sistemas, concorda? Claro. O nosso corpo é um conjunto de sistemas. Um conjunto de sistemas, então, se a gente pensar dessa forma, fica mais simples até o entendimento. Então, você tem um sistema circulatório, sistema respiratório, e quando há alguma disfunção entre aqueles mecanismos que funcionam ali, vai ter um desarranjo. Nós, seres humanos, em sociedade, nós vamos ter o quê? O conflito, né? No nosso corpo vai ter um adoecimento, uma dor, alguma coisa do tipo. E nas relações nós vamos ter um conflito. Só que quando a gente para avaliar isso, a gente percebe que com regras básicas, que eu vou falar delas daqui a pouco, você vai ver como é simples a gente encontrar a forma de equilibrar as relações e adotar uma nova postura perante os conflitos, com coisas que são bastante simples, mas que a gente, às vezes, acaba desprezando. Então, o direito sistêmico, ele não é uma norma específica, ele é uma forma nova de olhar para o conflito, considerando as necessidades, os sentimentos e as relações. Seria correto, Amanda, eu dizer que o direito sistêmico, ele busca trazer uma mediação para resolver os conflitos sem precisar ir na letra fria da lei? Exatamente. A letra fria da lei, para nós do sistêmico, é o último caso. Nós não podemos dizer que ela não seja uma boa solução, porque a gente estaria fazendo uma exclusão, né? Então, assim, o sistema judiciário, ele existe para isso. Só que quando você vai para o sistema judiciário, você está deixando que uma terceira pessoa decida uma situação que ele pouco sabe como ela nasceu, como ela se originou, tá? Então, é exatamente isso que você falou. No ano de 2015, né, no Brasil, isso vem sendo incentivado e cada vez mais fortalecido, até pela própria legislação, né? Então, nós já temos aí legislação que fala especificamente sobre a mediação, que fala sobre a conciliação, né? Eu trouxe alguns números para falar daqui a pouco sobre judicialização no Brasil, e são números, assim, alarmantes. A gente percebe que as pessoas estão deixando os conflitos entre si ficar tão numerosos e tão grandes, e toda hora tem alguém levando isso para o judiciário, ou seja, levar para uma terceira pessoa decidir. E o que é o ponto mais chave? Aquela decisão do judiciário, de um juiz, de um terceiro, ela é insatisfatória para ambas as partes.
ela não vai satisfazer as partes. Enquanto que, numa visão sistêmica, na mediação, na conciliação, numa mudança de postura das partes envolvidas, você pode chegar num meio termo que fique consensual. E, Roberto, é incrível, mas acredite, às vezes um simples pedido de desculpas resolve algo que poderia parar no judiciário. Eu tenho observado de forma empírica, já que essa não é minha área, assim, observado nas minhas pesquisas informais em conversa com os amigos. Olha só meu ambiente de pesquisa, tá? Mas eu tenho observado cada vez mais que as pessoas têm buscado soluções para problemas legais mediante consensos e conciliações. Inclusive aqui na Bahia, agora falando sério das minhas pesquisas, eu fui me informar um pouco antes para poder conversar com você. Os próprios juizados, os juizados especializados, como eles chamam, têm câmaras de conciliação e eles vêm buscando aumentar o processo de conciliação para que não chegue a ser necessário o juiz bater o martelo e dizer o que é que vai ser, porque isso onera todo o sistema, alguém fica insatisfeito e recorre. Então essas câmaras de conciliação têm sido bastante utilizadas aqui. E a aplicação do direito sistêmico, ela se dá no âmbito dessas câmaras de conciliação, é isso? Sim, ela se dá tanto no pré como no escritório de advocacia, por um profissional, né, que utiliza o direito sistêmico como fonte, né, e postura para o seu trabalho e atendimento. Então, muitas vezes, aquela questão ela é resolvida dentro do próprio escritório, ela não chega nem a ser levada para as câmaras de conciliação, né, porque lá já houve a judicialização, lá já iniciou um processo, lá já iniciou um conflito, né? E aí você tem a figura do advogado, muitas vezes também, até potencializando mais ainda o conflito. Você lê uma petição, olha aqui o que a pessoa está falando de mim, olha isso, olha o que falou, eu não fiz isso, eu não sou assim. Mas aquilo é a escrita do próprio advogado. Então, nós, advogados sistêmicos, a gente muda até a forma como a gente peticiona e escreve os fatos na petição, sabe?